Olá pessoal, bom dia a todos. Eu estou com um problemazinho no computador, por isso que eu estou gravando pelo celular. Eu estou gravando então um slide e esse slide então ele vai ajudar vocês a responderem a atividade. É um conteúdo que nós estamos iniciando esse ano, mas no ano que vem a gente vai iniciar o ano novamente com ele, para a gente finalizar, porque é um conteúdo muito grande. Nós estamos desde a semana passada falando de um assunto que é a chamada Idade Média. A Idade Média é um período que iniciou com o fim do Império Romano, no momento que o Império Romano ele entrou em crise, até o momento do fim do Império Romano do Ocidente, do Oriente, que foi a queda do Império Bizantino. A gente vai observar, por exemplo, aí, pessoal, que o Império Bizantino ele era quando o Império Romano do Ocidente, ou seja, em Roma, lá na Itália, ele entrou em decadência. Muitas pessoas fugiram de Roma, foram lá para a região da Turquia, lá no continente europeu, e a gente vê então que eles conseguiram então formarem um novo império. Aquele império foi conhecido como Império Bizantino. Nós vamos observar, pessoal, uma questão bem interessante, bem importante aí, que vai ser em relação ao início da Idade Média. E essa Idade Média, ela vai ter quais características? Nós vamos ver quando o Império Romano ele entrou em decadência, nós vamos ver que o povo que vivia em Roma, eles começaram então a fugir para o interior, para se protegerem principalmente dos povos bárbaros. Com o passar do tempo, nós vamos observar que o antigo povo romano começaram então a se casarem, a conviverem com os povos bárbaros, e assim a gente vê que eles juntos deram origem a uma nova sociedade chamada de Idade Média. E a gente não poderia deixar de notar que esse império, essa nova sociedade, ela teve uma duração de 1000 anos. Ela foi desde o século V até o século XV. Então a gente vê, foram 1000 anos de história e que a gente não pode deixar de estudar, e principalmente nós vamos ver que é durante esse período que a sociedade, chamada de Idade Média, ela vai ter algumas características. Como é que a população ela vivia? Principalmente, nós vamos ver que entre os povos bárbaros mais importantes que viveram durante a Idade Média, nós vamos ter o Império Merovingio, organizado por Carlos Martel, e vamos ter o Império Carolíngio, que no século a gente vê aí o Império Merovingio, que no século V Clovis, que foi o maior representante da dinastia merovingia, e no século VIII Carlos Martel expulsou os muçulmanos da Europa. Então a gente vê que os povos bárbaros mais fortes que existiam na Idade Média eram o povo franco. Primeiro eles formaram a monarquia, ou seja, um governo que era chamado de Império Merovingio, e depois o Império Carolíngio, que foi um império governado por Carlos Magno. A gente vê que Carlos Magno ele deixou um costume muito importante, que ele, para governar todo o continente europeu, ele dividiu o continente europeu em 20 partes. E cada um desses territórios era organizado e administrado por uma pessoa da sua confiança. E essa pessoa, em troca, ele dava benefícios a Carlos Magno, que era o rei. Dava principalmente alimentos. Então a gente vê que a sociedade da Idade Média ela tinha algumas características. Por exemplo, quando cai na atividade perguntando quais eram as características da Idade Média. Primeiro, era uma sociedade que era rural. Todo mundo vai ter que se lembrar que quando o Império Romano ele entrou em crise, as pessoas elas deixaram de viver na cidade porque elas tinham medo de serem mortas pelos bárbaros, então elas fugiram para o campo. Essa sociedade no campo, que é da Idade Média, ela vai sobreviver principalmente da agricultura, da pecuária, criação de animais. A gente vê que eles utilizavam poucas moedas. A gente vê que o comércio ele era muito reduzido. Como eles quase não utilizavam moeda, então o comércio ele era realizado o quê? A partir de trocas. Eu produzo algo, você produz algo, e assim a gente realiza um pequeno comércio. Também vamos ver que a tecnologia ela era muito baixa, não era muito especializada como nós temos hoje em dia.
e principalmente eles realizavam uma técnica de agricultura que era chamada o sistema trienal de rotação de cultura, ou seja, para preservar o solo, eles ficavam dividiam a terra em 3 partes e a gente vê que eles plantavam produtos em uma sequência. Depois eles invertiam a ordem desses produtos que seriam plantados. Como era realizado isso? Vamos imaginar, por exemplo, que eu planto no início do ano feijão em uma parte da terra. 6 meses depois eu vou plantar milho. Isso é uma forma de evitar com que aquele solo ele se desgaste. E a gente vê que principalmente o que é que vai acontecer. A gente vai observar que durante essa época, como eles viviam nos campos, viviam nos sítios, a gente vai observar que a terra durante a Idade Média ela era chamada de feudo. O feudo ela era uma fazenda. Vamos supor, por exemplo, que toda a Idade Média, como ela era organizada em zona rural, no sítio, nós vamos ver que as fazendas eram chamadas de feudo. Então, o feudo era a grande riqueza que existia na Idade Média. Ela é organizada em grandes fazendas. E a gente vê como era o nome que se chamava, o nome do proprietário de terra, o nome do dono dessa terra que era feudo. Ele era chamado de senhor feudal. E o senhor feudal, ele tinha alguma importância? Demais, pessoal. A gente vê que eles administravam, eles eram juízes, eles eram também chefe militar, eles arrecadavam impostos da população. E a gente vê que durante esse período, o que é que vai começar então a se organizar? Primeiro a gente vê que o senhor feudal, ele era um antigo senhor que vivia em Roma, mas que fugiu para o interior. E a gente vê, por ele ser uma pessoa muito rica, as pessoas que fugiam de Roma iam procurar ele em busca de proteção, para não serem mortos pelos povos bárbaros. E a gente vê que os ricos donos de terra, eles faziam relações para manterem a unidade, para se protegerem e não serem mais invadidos pelos antigos povos bárbaros. Esses povos, então, da Idade Média, os ricos donos de terra, eles formavam uma relação chamada de suzerano-vassalo. Como é a relação de suzerano-vassalo? Ela acontecia entre 2 pessoas, donos de terras que eram ricos. O suzerano era o dono de terra mais rico e ele doava terras a outro senhor, a outro fazendeiro que tinha menos terra. E em troca de uma proteção, não é? Principalmente a proteção militar, para que aquele senhor mais pobre não fosse invadido pelos povos bárbaros, a gente vê que o que tinha menos terra, a gente vai observar que ele era o quê? Obrigado a defender o suzerano, a protegê-lo e principalmente a entregar parte do que ele produzia ao senhor feudal. E a gente vê que essa relação ela era chamada de suzerano-vassalo. O suzerano é aquele que vai doar a terra e vai proteger aquele que recebe essa terra, e em troca vamos ter o vassalo. O vassalo era um senhor de terra que também não era pobre, ele era rico, mas que ele também tinha poucas terras e ele precisava o quê? De uma proteção militar, de um senhor que fosse mais rico do que ele. E essa relação ela é chamada de suzerano-vassalo. É uma relação que existia muito dos povos bárbaros e que passaram então para a Idade Média. É uma relação de fidelidade. Eu lhe dou uma terra e em troca você vai me ajudar a me proteger em caso de alguma guerra. Você vai fazer parte do meu exército e também você vai ajudar a pagar principalmente as roupas dos meus filhos, a entregar parte dos alimentos. Claro que essa terra ela não pertencia, ela era apenas doada pelo senhor feudal, pelo suzerano ao vassalo, e depois ele poderia recuperar essa terra. A gente tem aqui, por exemplo, como era organizada a sociedade da Idade Média. Ela era uma sociedade dividida em três classes sociais, ou seja, 3 tipos de pessoas. Havia o clero, que tinha a função de orar, havia a nobreza, de defender o território, que era guerrear, e havia os camponeses e servos, que eram chamados de os camponeses, ou seja, que trabalhavam na agricultura e pecuária, que eram chamados de servos, e eles tinham a função de trabalhar.
Então a gente vê que uma pessoa, ela então nascia destinada a alguma coisa na sociedade e ela não poderia mudar de classe social, de grupo social. Vamos dizer que Júlio nasceu, por exemplo, um nobre, um cavaleiro. A gente vê que, por exemplo, ele não deixaria, mesmo que ele se tornasse pobre, ele não deixaria de ser um nobre, porque ele nasceu nobre, ele morre nobre. Vamos dizer que uma pessoa ela nasceu um camponês, cuidando da agricultura. Ela não vai deixar de ser um servo, principalmente porque naquela época a sociedade ela era chamada de estamental. É uma sociedade onde não existe uma movimentação social. Aonde você nasce, você morre, certo? Então a gente vê que as pessoas elas não mudavam de classe social. Classe social é o quê? É um grupo de pessoas que tem as mesmas características. Classe A, né? Por exemplo, classe rica, classe média, classe baixa. Naquela época também existia isso. E a gente vê que quem tinha mais poder era a Igreja Católica, que é chamado de clero, são os padres, os bispos, o Papa. A nobreza, o senhor feudal e a sua família, como também haviam militares, e abaixo havia os servos, que eram pessoas que trabalhavam. E a gente vê que cada uma dessas pessoas tinha um objetivo na sociedade. O clero tinha muitas terras, a gente vê que eles não podiam se casar e ajudavam doentes, mendigos e viajantes. A nobreza era formada pelos reis, duques, condes e marqueses, e principalmente eles estavam ligados pelo aquele laço de fidelidade, que eu chamei de relação suzerano-vassalo, e a gente vê que a principal atividade que existia entre eles era guerra, torneios e caçadas, e embaixo havia então os servos, que eram pessoas que estavam ligadas à terra, não poderiam sair, que eram os camponeses, e a gente vê que eles trabalhavam arando a terra, preparando para o plantio, semeando, colhendo, erguendo casas e principalmente a gente vê consertando alguma coisa que estivesse com problemas. Pronto, pessoal. Nós temos aí, por exemplo, a principal riqueza na Idade Média, que é a economia, ela vinha da agricultura. Então, vocês vão observarem da agricultura e da pecuária, criação de animais. A gente vê que a agricultura era o trigo, a cevada, o feijão, a uva, o pastoreio, que era a criação de animais, bois, porcos, cavalos e carneiros e cabras. E a gente vê que as terras do senhor feudal, que era o chamado feudo, que era o dono das terras, a gente vê, por exemplo, o que é que vai acontecer. Principalmente durante essa época, as terras do senhor feudal, ele dividia em 3 partes. O manso senhorial, que era a terra que pertencia ao senhor feudal e que apenas eles poderiam utilizá-la. Havia o manso comunal, que eram terras que eram livres, todos poderiam utilizar, principalmente para retirar madeira, retirar frutas, retirar o mel. Só quem poderia caçar nessa região era o senhor feudal. E aí havia também o manso civil, que está na Cor Verde. Essa terra civil era uma terra que era utilizada pelos servos, mas que eles apenas utilizavam, não eram donos. A gente vê que metade do que eles produziam deveria ser entregue ao senhor feudal, e a gente vê então que era assim que estava dividida as terras durante a Idade Média, que era uma idade onde a sociedade vivia no campo. Quem era dono das terras eram os senhores feudais, eram eles que mandavam, e existiam vários senhores feudais. Naquela época existiam os reis, só que eles não tinham nenhum poder. Quem mandava realmente era o senhor feudal em cada região e em cada propriedade rural que eles tinham, eram eles que mandavam.